Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição: falhas na gestão do ex-prefeito de Vale do São Domingos geram parecer contrário à aprovação das contas. Balanço da Prefeitura de São José do Xingu recebe parecer favorável. Representação de natureza interna envolvendo a Prefeitura de Cotriguaçu é julgada procedente. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tribunal de Contas de Mato Grosso identifica aumento de gastos com pessoal no período de 180 dias anteriores ao final de mandato e contas de governo da Prefeitura de Vale do São Domingos recebem parecer prévio contrário à aprovação. O montante foi de quase R$ 167.600. Segundo o Tribunal de Contas de Mato Grosso, o aumento da despesa com pessoal registrado na Prefeitura de Vale do São Domingos, no período de 180 dias anteriores ao final do mandato, demonstrou evidente afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, falha considerada gravíssima. Ainda de acordo com o relator do processo, o conselheiro interino João Batista de Camargo, ficou evidenciado que os repasses ao Poder Legislativo Municipal referentes a março, junho, setembro e outubro de 2016 não ocorreram até o dia 20 do respectivo mês, demonstrando descumprimento à Constituição Federal. Na apuração dos indicadores que compõem o Índice de Gestão Fiscal do município em 2016, Vale de São Domingos ainda piorou uma posição em comparação ao exercício anterior e ainda apresentou 0,44 pontos, sendo classificado como gestão em dificuldade. Diante dos cenários apontados, o conselheiro relator votou pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação. Voto pela emissão de parecer prévio contrário nas contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Vale de São Domingos, referentes ao exercício 2016, sob responsabilidade do senhor Daniel Gonzaga Correia, com recomendações nos termos do voto integral. Já as contas de governo da Prefeitura de São José do Xingu, exercício de 2016, receberam parecer prévio favorável à aprovação pelo Pleno do TCE. O Executivo respeitou todos os limites estabelecidos pela Constituição Federal. Confira. O município de São José do Xingu aplicou na educação o montante de R$ 5.775.000, equivalente a 33,53% da receita proveniente de impostos municipais e transferências estadual e federal. Nas ações e serviços públicos de saúde, o município aplicou pouco mais de R$ 4 milhões, correspondente a 23,43% dos investimentos. O Executivo Municipal ainda respeitou os limites de gastos com pessoal e repasses ao Poder Legislativo. Porém, a Prefeitura apresentou 4 irregularidades, que, após a apresentação de defesa, 2 foram mantidas, o que refletiu no julgamento. Isso porque o Pleno aprovou as contas de São José do Xingu, mas impôs determinações à gestão municipal. Voto ainda no sentido de recomendar ao Poder Legislativo que determine ao chefe do Executivo o aperfeiçoamento das políticas públicas nas áreas de saúde e educação e observe as demais recomendações que constam no voto integral. Também foi recomendado ao Poder Legislativo de São José do Xingu que determine ao chefe do Poder Executivo que promova as medidas necessárias à execução orçamentária superavitária, seguindo as condições legais impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a evitar o desequilíbrio das contas públicas. O Pleno ainda recomendou ao atual gestor que elabore as peças orçamentárias LOA, LDO e PPA, descrevendo de forma clara, no texto da Lei Orçamentária Anual, os recursos dos orçamentos fiscais, da Seguridade Social e de investimentos.
Em razão de inadimplência no envio de informações e documentos ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, representação de natureza interna é julgada procedente com aplicação de multas à ex-prefeita de Cotriguaçu. Veja os detalhes. Formulada pela Secretaria de Controle Externo da primeira relatoria, a representação de natureza interna em desfavor da Prefeitura de Cotriguaçu teve inicialmente uma irregularidade classificada. A representação de natureza interna teve como finalidade apurar o atraso no envio de documentos obrigatórios dos exercícios de 2015 e 2016. Na ocasião, a responsável era a ex-prefeita Rosângela Aparecida Nerves. Em defesa, a gestora alegou que os atrasos ocorreram em razão da precariedade do sinal de internet no município e devido à mudança do layout das tabelas do sistema Aplique. A equipe técnica do TCE não acolheu a defesa apresentada, por entender que o não envio dos documentos ao Tribunal de Contas de Mato Grosso causa prejuízos ao exercício do controle externo. Já o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, afirmou que as dificuldades não se justificam, pois o TCE prorroga os prazos quando solicitado. Diante dos fundamentos explicitados nos autos e em parcial consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, voto no sentido de conhecer e julgar procedente a presente representação de natureza interna em desfavor da Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, sob a responsabilidade da ex-prefeita, senhora Rosângela Aparecida Nerves. A aplicar multa à ex-prefeita no valor total equivalente a 78,5 UPFs MT, em virtude de caracterização das irregularidades. Além disso, determinou a atual gestão que encaminhe as informações ao Tribunal de Contas de Mato Grosso, independente de solicitação. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.